Terceira decepção, Nicolas. Você sabia, nós temos bolsominions e nicolominions agora? Nós já temos bolsominions. Agora temos os nicolominions. Nós já temos bolsominions. Agora temos os nicolominions. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Você tem noção que ele tirou sarro de bolsominions e nicolomínios? Esse é o aliado do ex-presidente Bolsonaro mesmo? É esse tipo de pessoa que o Bolsonaro anda do lado dele? Que aconselha ele? Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Pessoal, para tudo. Vídeo extremamente importante. Silas Malafaia, que já tinha pego para Cristo, Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, agora foi para cima do ex-presidente Bolsonaro. Mas, gente, não é assim, ó, ele criticou o ex-presidente Bolsonaro. Não, é de covarde e omisso para cima. A gente vai ver agora com detalhes o que foi uma entrevista, que, no meu ponto de vista, já foi até patética, porque ele deu uma entrevista para Mônica Bergamo, que tocava uma gasolina e ele acendia o fogo. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. E olha, eu já trouxe aqui ontem o Kassab elogiando o Tarcísio, né, apoiando ele para uma possível reeleição a governo do estado e a presidência, quem sabe. Olha aí, cadê o Jair Bolsonaro? Pois bem, gente. E agora Silas Malafaia vai para cima. E para ele, um líder de verdade é o que a Tarcísio está sendo. Gente, olha, é o famoso xadrez 4D? Eu não sei, gente. O fato é que o Silas agora foi pra cima e do Bolsonaro. E não para por aí, gente. Ele falou de novo do Nicolas e coisas muito piores que já tinha falado. Vem comigo nesse vídeo que tem tudo isso e muito mais. E eu tenho um outro vídeo que acabou repercutindo, mas acabou sendo abafado ontem. Eu vou trazer com detalhes pra vocês do que ele falou dentro da própria igreja sobre as eleições de São Paulo e qual foi a articulação que ele fez aí pra tirar Pablo Marçal. Bom, vem, curte, comenta e compartilha que o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, foram mais de 40 minutos de entrevista para a Mônica Bergamo, que o Silas Malafaia, ele tava com muita vontade de falar, né, gente? E aqui eu vou trazer para vocês, então, na matéria, os principais detalhes do que foi essa entrevista. Bom, vem comigo. Malafaia diz que Bolsonaro é covarde e omisso e questiona que porcaria de líder é esse. Pastor afirma que dubiedade de ex-presidente nas eleições de São Paulo e de Curitiba foi uma vergonha. Um dos maiores apoiadores de Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, está decepcionado com o ex-presidente. Ele acusa Bolsonaro de se omitir nas eleições de São Paulo por medo de ser derrotado por Marçal, caso o ex-coach vencesse o prefeito Nunes, com quem o ex-presidente firmou aliança e até indicou um vice na chapa. Malafaia diz que não é papel de um líder guiar-se exclusivamente pelas redes sociais. Abre aspas. Que porcaria de líder é esse? Fecha aspas. Questiona Malafaia. Afirma que enviou mais de 30 mensagens duríssimas para ele e diz que o ex-presidente só não teria respondido porque recebeu o apoio dele em momentos cruciais da vida, como no dia em que, abre aspas, perto de ser preso, chorou por 5 minutos ao telefone sem parar.
Mas uma pessoa o encheu de alegria, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem pretende apoiar para presidente da República caso Bolsonaro siga inelegível até 2026. E vamos lá, gente, vamos começar aqui pelas decepções. Mônica Bergamo, que por várias vezes fez perguntas aos risos para Malafaia, né, tocando uma certa gasolina, o Malafaia lá acendia o fogo, falava mesmo, vocês sabem muito bem o jeitão do Malafaia, e ele começou então falando das decepções. Ela pergunta, que balanço faz das eleições? E ele diz, eu tive 2 alegrias e 4 decepções. A primeira alegria foi com a postura do governador Tarcísio de Freitas. Um líder não anda atrás do povo, um líder guia, anda na frente. Você não é um verdadeiro líder até que não ande sozinho. Tarcísio ganhou muito comigo. Liderança é sobre propósitos. Um líder não está preocupado com redes sociais, se vai perder ou se vai ganhar seguidores. Sofri um bombardeio dos robôs e da milícia digital do Pablo Marçal como ninguém mais sofreu. Não foi uma brincadeira. Eu perdi 1,5% de seguidores. A minha segunda alegria foi com a posição do Gayer, deputado federal do PL Goiânia. Ele estava apoiando indiretamente o Marçal, mas quando o documento médico forjado que o ex-coach fez contra Boulos foi divulgado, ele disse, aí não. Ele dá um passo para trás e é neste momento que um homem mostra o seu caráter. Bom, e quais foram as decepções? Eu vou começar da menor para maior. Primeira decepção foi Magno Malta, que é o senador do PL Espírito Santo. Um cara guerreiro, um cara do pau, da guerra. Eu o bombardeava, abre aspas, você tem que se posicionar, você tem que falar contra Marçal. E ele ficou calado, entre aspas, essa guerra não é minha. E eu respondia, como assim? O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos, que você representa. Mas ele não tomou atitude nenhuma. E sobre o Magno Malta, ela ainda questionou para o Silas, mas por quê? Medo? E o Silas respondeu, rede social. Nós estamos vivendo hoje um processo em que as pessoas agem conforme as redes. Todo mundo apoia, eu vou nessa. Todo mundo critica, bem, eu não vou nessa. E qual foi a sua segunda decepção, Silas? Com o deputado Marco Feliciano do PL São Paulo. Um dia desses, ele pregou na minha igreja e disse, Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer, apoiando o Pablo Marçal. Bom, a terceira decepção na ordem de grandeza foi com o deputado Nicolas Ferreira. Você sabe, e aqui, gente, é importante, tá? Eu até pausei aqui a leitura pra vocês, porque nesse momento ela dá uma risada quando ele fala isso, e os dois ficam, sabe, naquele nhenhenhé assim. E aí ele diz assim pra ela, ó, você sabia que nós temos agora bolsominions e nicolominions? O Nicolas é um bom garoto, um garoto de futuro, teve uma atitude de politiqueiro velho, ele pertence ao PL, ele tem que no mínimo ficar de boca fechada porque o líder dele estava apoiando o Nunes, e ele vem com uma história de que são 2 copos, um está cheio de veneno e o outro você não sabe, então vou arriscar. O Nicolas querer disfarçar para esse bandido que merece a cadeia foi uma decepção total. Não teve dignidade, mandei mensagem para ele, não deu nem pelota. Agora vamos para a maior decepção, Jair Messias Bolsonaro. E por que decepção, Silas? Um político é reconhecido por seus posicionamentos. Qual foi a sinalização que o Bolsonaro passou? Eu não sou confiável em meus apoios políticos. Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha. Em São Paulo, ele ficou em cima do muro. No Paraná, tendo candidato a vice que concorre a prefeito, declarou para a mulher de lá... pode usar meu nome. E no caso aqui, gente, ele tá falando o seguinte, lá no Paraná é mais ou menos como São Paulo. No Paraná tem o Eduardo Pimentel, que é do PSD, e aí colocaram um vice do PL lá, e a Cristina Grêmio, que é assim, é a candidata da direita de fato lá. E como ela tava muito abaixo das pesquisas, o Marçal entrou lá e pediu votos para ela, ela subiu, na última pesquisa, 16 pontos. O Pimentel desceu 10 pontos e os dois ficaram praticamente empatados indo pro segundo turno.
o Bolsonaro parabenizou ela, inclusive dizendo aí que, de certa forma, ela poderia aí usar o nome do Bolsonaro. E agora o Silas tá pé da vida com isso. E comentou isso agora. E olha o que ele diz, gente. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, sou aliado e não alienado. Ontem, no domingo, eu mandei um zap pra ele. Como você apoia um canalha que falsificou o documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você, ora fala mal? Ele não é criança, o Bolsonaro, ele tá falando. Sabe o que ele fez na eleição de São Paulo? Jogou para os dois lados. Eu desafio, entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Não tem uma palavra sobre a eleição de São Paulo. É como se ela não existisse. Que porcaria de líder é esse? Silas, que líder o Bolsonaro foi nas eleições? E o Silas responde, gente, com veemência. Covarde, omisso, que se baseia em redes sociais e não quer se comprometer. Fica em cima do muro. Para ficar bem, sabe com quem? Com seguidores. Que político é esse, meu Deus, que tem que estar onde o povo quer? Eu disse para ele, Bolsonaro, você está esquecendo de uma coisa. O mesmo povo que diz Hosana, que é, ou seja, para adorar Jesus Cristo, um pouquinho lá na frente diz crucifica-o. Falaram isso para um homem, Deus perfeito, que só curava e que só abençoava, chamado Jesus Cristo. A palavra líder vem da língua viking e significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um cara que foi presidente da república, que é o maior líder da direita, dá sinais dúbios e confusos? É por isso que eu elogio o Tarcísio. Agora prestem atenção nos detalhes, gente. A Mônica pergunta pro Silas Malafaia, o senhor não falava sobre isso com o Bolsonaro durante a campanha? Eu não posso mostrar conversas minhas com ele, porque faz parte da intimidade, eu seria leviano. Mas vou dizer pra você, nesses últimos 15 dias, eu bati em Bolsonaro com tanta força no zap. E sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, que eu sou um apoiador de primeira hora, que defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos. Ele estava chorando, depressivo, lá na casa de praia lá que ele tem em Angra dos Reis, perto de ser preso. Liguei pra ele e falei... Vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou por 5 minutos comigo no telefone antes de abrir a boca no visor, como estou com você agora. Ele estava com medo de ser preso, Silas? Estava depressivo, porque as pessoas em volta dele foram todas presas. Estava angustiado. E eu falei, vamos pra rua. Ele estava desnorteado. Mas como é que vai ser? E eu falei, deixa comigo. Eu só preciso que você grave um vídeo para convocar o povo. O Bolsonaro tem defeitos, mas tem duas coisas. Ele é humilde e isso é uma coisa dele. E é honesto. Ele já falou para todo mundo, para a imprensa, que se não fosse o Malafaia, não ia ter manifestação no dia 25 de fevereiro deste ano que teve na Paulista. Bom, se eu entendi, então, pessoal, a manifestação teve mais pelo motivo de que o Bolsonaro estaria com medo de ser preso. Foi isso que eu entendi? Foi isso que o Silas deixou aqui nas entrelinhas? Bom, eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Vamos continuar. Então, ele me respeita. Quem defendeu esse cara diante do ministro Moraes? Agora eu o questionei durissimamente na campanha. Mandei mais de 30 zaps pra ele. Mais de 30. E não era zap de brincadeira, não. E o que ele respondia, Silas? Ele não responde. Ele encontrou um deputado da minha igreja e disse, o seu pastor está me ofendendo. E o deputado perguntou, o senhor conhece alguém que o defenda mais que o Malafaia? E ele respondeu, não, eu tenho que me dobrar, por isso que não respondo a ele. E olha só, gente, esse detalhe. E o senhor, Silas, mantém o respeito por ele, Bolsonaro? Eu mantenho. Aprendi com o meu sogro e com o meu pai, que foram dois caras extraordinários, pastores, que eu não chego nem no fiapo de unha deles, e que diziam, Silas, um homem tem o direito de errar. Você não pode destruir a história dele por causa de um erro. É estranho, né, gente? Porque com o Marçal ele não utilizou essas falas aí que ele aprendeu, né? Bom, acontece que ele continua. Ele tem o direito de errar, mas foi uma decepção de qualquer forma. Eu não estou falando nada para você que não tenha dito a ele. Eu seria um covarde. E aqui, pessoal, a gente vai pular porque ele vai ficar basicamente falando aí sobre tudo que ele acha do Pablo Marçal e que a gente já tá careca de saber, e a gente vai para a parte que interessa, que lá no final ela faz uma pergunta para ele. Tarcísio de Freitas, é um bom nome para a presidência da República? E olha o que o Silas responde.
Bolsonaro seguir inelegível é uma vergonha, politicagem pura, mas se isso acontecer, eu entro de cabeça para apoiar Tarcísio. Eu tinha algumas dúvidas sobre ele, mas caíram todas nessas eleições. Líder é atitude, ele mostrou que é um cara de caráter e que não tem medo. Tá aí, gente, Silas Malafaia, e que ele acabou disparando algumas informações importantes dentro de um culto na igreja dele, que eu vou trazer na sequência para vocês. Mas antes disso, a gente vai ver um posicionamento aqui do desembargador Sebastião Coelho. Vocês lembram dele, gente? Pois é, na opinião do Sebastião Coelho, o Silas Malafaia, ele só tá fazendo isso por cálculo político. E, gente, convenhamos, né? De bobo, Silas Malafaia não tem nada. É óbvio, né, que ele deve estar pensando em alguma coisa. E a gente vai ouvir agora as palavras aqui do Sebastião Coelho. Bom dia a todos. Eu quero conversar com você acerca de uma entrevista que Silas Malafaia concedeu, dizendo que Bolsonaro não é confiável, é covarde, omisso e uma porcaria de líder. Além disso, entrou em assuntos emocionais da vida do Bolsonaro com relação à eleição de 2022. Você viu nessa campanha de São Paulo que Malafaia mostrou que é uma pessoa que tem ódio no coração, rancor e é vingativo. E eu te pergunto, Malafaia é confiável? Vocês viram tudo que ele fez neste ano com manifestações da Avenida Paulista em apoio total a Bolsonaro. E agora vem a público dizer essas palavras do seu amigo, vamos dizer assim. Então peço que você assista a entrevista, eu vou deixar nos meus stories, e você tire a conclusão para ver se Silas Malafaia é uma pessoa que merece confiança. A meu sentir, ele já está com cálculo político, visando o futuro. Analise e conclua. Mas vocês acham que a polêmica ela para por aí, gente? Não. O Tarcísio, ele deu uma entrevista um tanto quanto dura aí contra Pablo Marçal, e ele falou que o Pablo Marçal, inclusive, é um filho das trevas. Eu vou trazer alguns detalhes para vocês aqui do que foi essa entrevista. E o Tarcísio diz: amanhã mesmo eu já recomeço todo o meu apoio ao Nunes. Aqui, gente, a entrevista diz o seguinte: o governador Tarcísio se diz aliviado com o resultado do primeiro turno da capital paulista e afirma: vamos ter um segundo turno sem um louco. Não dá para imaginar São Paulo com uma pessoa que é um filho das trevas, que usa a palavra de Deus para fazer o mal, que é um bandido mau caráter. Na avaliação do governador de São Paulo, o escândalo do laudo falsificado no sábado contra Boulos assustou muitos eleitores. Quem faz uma sacanagem dessas é capaz de fazer qualquer coisa. Uma pessoa assim dá medo, não passa a menor confiança. Tarcísio diz que o fato de Marçal ficar de fora do segundo turno representa o fim da divisão da direita. Haverá convergência para a candidatura de Nunes na avaliação dele. O governador afirma também que não teve medo do apoio irrestrito ao prefeito e candidato à reeleição Nunes. Eu acreditei que ele iria vencer, senti isso nas ruas e não o deixei de apoiar um minuto sequer. Tenho a sensação de dever cumprido. Quando ninguém quis chegar muito perto de Nunes, eu fui lá e disse para mim mesmo: farei a minha parte e vou defender quem eu acredito que seja o melhor para São Paulo. O governador também analisa como será o segundo turno contra o PSOLista. Não vai ser fácil este segundo turno contra Boulos. Ele é aguerrido e firme nos seus propósitos. Mas amanhã mesmo eu já recomeço todo o meu apoio a Nunes, com planejamento e estratégia para vencer neste segundo turno. Vou para as ruas de novo, com força total. Eu quero um prefeito alinhado com o governador e vou continuar lutando por isso. Sobre Marçal, Tarcísio diz que o candidato derrotado nas urnas na capital vai ter que se explicar para a justiça. Ele agora que se explique para a polícia, para a justiça eleitoral, para a justiça comum por tanta sacanagem. Vai ter que responder por todo o mal que fez. Tá aí então o Tarcísio, né, dizendo que vai aí, refazer o seu apoio ao Nunes, com certeza vai vir muito mais forte agora, inclusive com a presença do Bolsonaro. Inclusive aqui deu um elogio, né, gente, pro Boulos, dizendo que ele é um candidato aguerrido e firme nos seus propósitos. Tá aí, né, gente, Tarcísio, Kassab, Tarcísio.
e segue o baile. Agora, gente, prestem atenção nesse vídeo, que é o Silas Malafaia dentro da sua igreja e dando alguns detalhes importantes. E olha, nas palavras dele, foi uma pessoa importante de um instituto de pesquisas bem importante que acabou ligando para ele justamente para dar aquela freada no Marçal. E a pergunta que fica é, pode isso, gente? Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo e vamos ouvir então o que o Silas tem a dizer. E ele deixou de ir para o segundo turno por uns 20 a 30 mil votos, numa eleição de 9 milhões de votos. E eu recebi telefonema do governador hoje e do prefeito de São Paulo, dizendo para mim, pastor, se não é o senhor, isso já tinha acabado há muito tempo. Se a sua voz não se levanta, isso já tinha terminado há muito tempo. Agora eu digo o nome, o dono do Instituto Paraná de Pesquisa. Não conheço, não conhecia, ligou para mim há uns 15 dias atrás e disse, pastor, eu peguei seu telefone com o Fábio Van Garden, que é meu amigo judeu, que foi chefe de comunicação do governo Bolsonaro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu liguei para o governador e para o prefeito. Se o senhor não se levanta e faz uma contenção, esse cara ganha no primeiro turno. Olha, pessoal, falei pra vocês que seria um vídeo polêmico e daqueles. Eu quero saber a opinião de vocês, gente. Olha, eu já tinha um pé atrás com o Silas Malafaia. E agora, onde ele falou intimidades aí entre conversas com ele, com o Bolsonaro, né, ele bateu no ex-presidente aí de forma veemente, mostrou apoio a Tarcísio, que tá cada vez mais próximo do Centrão. Eu não sei não. O Sebastião Coelho, o desembargador, já tinha dito, né? Ele tinha dado alguns detalhes do tipo assim, a um vídeo uns dias atrás aí. Tenha cuidado com quem é amigo do teu inimigo e é também teu amigo. Então, né, gente? Vamos ver se vocês captaram aí. Mas eu quero saber a opinião de vocês, gente. Comenta aqui embaixo, assim como vocês vejam essas informações chegando uma atrás da outra. Aí eu tento filtrar pra gente trazer e ficar antenado com tudo que tá acontecendo. E, gente, não para de chegar. É uma atrás da outra. Então, logo mais já pode ter vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.